Shalom, gente. Bom início de tarde, que o Eterno abençoe a vida de vocês. Nosso início de mais um dia na contagem do Homer, que hoje nós liberamos, uma palavra alinhada ao espírito, do temor, que foi em 1 Samuel, capítulo 11, verso 7, que diz: tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel, por intermédio de mensageiros que dissessem: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo. Olha que atmosfera, né? E saíram como um só homem. Quando o temor do Senhor ele desce na nossa casa, eu fiquei maravilhado com a mensagem que hoje de manhã eu pude ler lá no Telegram. Acho que foi Renata, né? Se eu não me engano, Renata. Deixa eu conferir aqui só um minuto. Renata. Para certificar esse texto, e quando o espírito de temor ele chega a gente, acontece isso. Alguém que, porventura, tem alguns sentimentos, algumas coisas que são confrontações. Pessoa, quando o espírito de temor chega, gente, profundamente, ele chega e faz com que a pessoa sinta o desejo, como foi, de se batizar e de se render. E aí é muito lindo quando isso acontece. E se render diante do temor do Senhor. Então, primeiramente, eu fico grato, por alguns dos testemunhos, mas quando esse espírito, ele vem sobre a nossa vida, e aí ele faz com que 2 Timóteo, capítulo 1, eu quero que vocês venham a esse texto, ele faz sentido. Abre aí, 2 Timóteo, capítulo 1, o verso 7. Shalom, Maria Márcia, Nilsa, Nilma. E diz assim, gente: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. A covardia é uma timidez, é um medo, que vem da palavra hebraica deilia, que é como se alguém, fosse também medroso, um estranho. E esse espírito, gente, eu quero que vocês se compreendam que quando esse espírito ataca, é como se você, de uma forma profunda, quando ele ataca, é como se você nem conseguisse se lembrar de algum momento, do seu nome, de algo. Você esquece de algo. É o ataque desse espírito, o espírito da covardia. Ele suga a energia e a nossa mente. Mas, continuando, mais de poder, de amor e de moderação. Então, o poder que reside no eterno, o amor, que é esse amor, essa afeição, a vontade, a benevolência que há nele, e a moderação, que é uma estabilidade. A raiz dessa palavra é incrível, gente. Da moderação. Olha o contraponto da covardia com a
moderação. A moderação é um autocontrole. É como uma estabilidade na sua mente. Um ataca e o outro dá estabilidade mental. É uma moderação, é um autocontrole mesmo, que vem da raiz de uma palavra também, que é sophironismos, que é uma admoestação, é um chamado. Verso 8 diz: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. É da mesma forma que nós estamos vivendo juntos aqui, gente. Vocês estão participando de um grupo aqui, em tempos e estações, no ministério da sua igreja, no seu convívio familiar, o qual você participa, né, daquele sofrimento em família, em todos os ambientes, assim como o Senhor convida, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa convocação. Querido, você foi convocado. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Você compreende aqui o quanto é profundo? Como você foi chamado? 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 7 em diante. E manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Aqui ele fala da identidade dele, gente. Por isso, estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho. Ou seja, gente, eu não sou covarde. Porque sei em quem tenho crido, fé, confiança, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você sabia que você tem um depósito, querido? Há um depósito. E esse depósito é algo valioso. É confiado e tem aos cuidados de alguém. É como um uso do conhecimento correto, de uma pura doutrina do Evangelho, o qual nos mantém firme e fiéis. E aí nós transmitimos algo, gente, uma revelação, algo novo, e esse algo novo vai chamando pessoa por pessoa, pessoas que fazem sentido. Gente, quem une não é você, não é nada, não é volume. Quem une é o Espírito Santo através de um propósito. Ele vai colocando pessoas e aí ele vai começando a unir e é uma engrenagem silenciosa em uma transmissão profunda. Temor do Senhor em tantos os aspectos. Ele evita laços de morte. O temor do Senhor, ele evita laços de morte. Abram Provérbios capítulo 14. Capítulo 14, o verso 27. O temor do Senhor é fonte de vida,
para evitar os laços da morte. Gente, anota esse texto. Temor do Senhor é a fonte de vida. Ele evita, gente, laços de morte. É esse espírito. Ou seja, quando você, porventura, é o que eu falo sempre aqui, entra na rebeldia. E o que é a rebeldia? Esse pecado já não. Eu já cometo ele por natureza. E eu teclo aqui. Pecados sexuais. Depois de cometer o ato, vem a consciência pesada. E aí, depois da consciência pesada, fica um tempo depois, tudo normaliza. E esse normalizar, lá na frente, eu cometo o mesmo ato e vou cometendo. E aí, esse ato pecaminoso, ele não mais tem efeito, não há mais cobrança. Por que não há mais cobrança? Porque não há mais nada, eu não sinto mais nada, nem o Espírito Santo, eu não sinto. Porque a rebeldia se torna normal e o coração petrificou. Não há um penetrar do Espírito Santo. E você diz, nossa, eu tenho o Espírito Santo. Não, querido, não é assim. Não é uma bagunça assim. Não tem. Dificilmente. Quando você perde o temor, quando a rebeldia vive em você, definitivamente, gente, ocorre uma falência espiritual da sua fé, da sua própria comunhão, da santidade. E aí o que é que vem? Você entra em um buraco negro de destruição total da sua vida. Porque aqui já, você nem percebe, mas já está sem Deus. Não habita, gente. Shalom, Sabrina. E o espírito de temor, ele vem. Ele vem para curar traumas. Ele vem para tirar, gente, pessoas de quadros ansiosos, depressivos. Na psicologia, pode ser os traumas, né? As sensações de insegurança. A palavra do Eterno, a partir do temor, gente, ela se ocasiona aqui. Porque o inimigo das nossas almas, ele trabalha para atormentar, condenar o homem. É o papel dele. Vocês entendem o que aconteceu e o que acontece? Exemplo. Gente, um dia. Vamos fazer um jejum. Um dia. Começa logo a mente, gente, a atordoar. A mente pesa a dor de cabeça, porque não há um costume, e por aí vai. Começa a ter conflitos na mente. E aí gera o quê? Um medo, um pavor, um terror, receios, dúvidas. Será que eu estou fazendo é correto? Será que eu não estou fazendo? Será que está certo isso? Será que não está? O medo, ele vem como uma estrutura, o qual é uma estrutura. E aí vai se movendo no campo espiritual, sem estar sendo perceptível aos olhos, nossos olhos humanos mesmo.
E para ter uma vitória aqui, só através de Yeshua, o nosso único e suficiente Salvador, através do Espírito Santo, que vai determinando vitória sobre nós. E todo o sentimento de medo, de covardia, negativo, ele começa aqui agora, o qual ele não nos deu esse espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Sabe, gente, o medo, ele ocasiona em um dos campos que é a enfermidade. Normalmente, quando alguém está com alguma enfermidade grave, ela começa a sentir medo. É um dos ataques profundos. E o medo é um espírito. Sabe qual é o problema das pessoas? Especialmente aquelas que... Amém! Maica Santana Coelho. Mike, né? Acho que é Mike. O medo. Vocês observam, especialmente uma das doenças, o câncer. Quando a pessoa não tem ciência dele, a pessoa percorre um caminho. Quando tem ciência, nossa, gente, o espírito de medo, ele faz uma aceleração tão profunda, porque a pessoa abre uma porta e aí vem a incerteza futura, porque ela é ocasionada nessa doença. Não sei se vocês já observaram, quando a pessoa tem ciência de tal coisa, acelera profundamente. Quando é em criança, demora muito mais, porque ela não tem consciência, gente, de que aquela doença, para a ciência, é totalmente difícil a cura. Então, para quem tem consciência que a mídia, tudo, joga na sua mente que não há cura, quando ela é acometida com isso, nossa, gente, abre a mente e entra o espírito do medo, da covardia, a pessoa não avança mais. A pessoa fala que está querendo vencer na vida, vencer o câncer, vencer a doença, vencer a enfermidade. Mas dentro dela já enraizou. E o câncer, ele vem como uma raiz. Não sei se vocês já observaram. É como se fosse uma árvore. Aqui, né? Uma árvore maligna. Como se fosse uma semente do mal mesmo. Porque ele é uma bola, né? É uma semente do mal. E essa semente vai enraizando. E onde essa semente toca, vai alastrando. É dessa maneira. E ali vão raízes, gente, de medo, incerteza. É tudo aqui, ó. Pensamentos negativos que vão entrando na mente da pessoa. E aí vai se agravando o qual ela tem carência do eterno. Porque nós precisamos caminhar segundo a vontade do Espírito Santo. Quem caminha aqui não sofre o medo. Pelo contrário, recebe uma certeza de uma vida futura. Vocês estão entendendo, gente? Abram João capítulo 5. João capítulo 5. Gente, para que algo venha a ser ativado na Terra, para que algo seja ativado na Terra, também tem uma ativação aqui, ó, nas regiões. Olha só a Maria Márcia. Sim, é verdade. Qualquer dor a gente pensa que é o câncer. Sim, porque o câncer vem para ceifar. Então a gente vai logo para o top, né? Nossa, aqui é para ceifar. Capítulo 24. Em verdade vos digo.
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Gente, o, a morte do corpo em si, ou uma separação. Evidentemente que você sabe que a vida na Terra, ela termina. Só que tenho aqui uma garantia eterna em regiões em que não há mais ignorância e nem pecado. Não há miséria da alma. E aqui há um superabundar. Em 2 Coríntios, capítulo 5, também fala algo, gente, sobre esse contexto. 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 4. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. A palavra vida é como estar cheio de vitalidade, gente, animado, na absoluta plenitude da vida. É uma essência pertencente ao eterno. É como uma semente não cancerígena, mas uma semente de vida em cada Yeshua, ativa e vigorosa. E ela vem como uma bênção, o qual nos faz desabrochar e nos coloca em fé, em confiança em Cristo. É que nós depositamos isso. É a saúde da alma. Esses dois textos falam profundamente por uma saúde. Nós devemos tratar o nosso corpo, a nossa alma, e aí o espírito começa a governar. Governar esses ambientes, onde que, você sabe muito bem, a gente já falou em outras oportunidades, que o Espírito Santo começa a governar o nosso espírito. E aí nós temos o estado de uma íntima comunhão. Não há rebeldia. Não há covardias. Há sim moderação, poder e muita vida. Porque nós temos agora uma íntima comunhão com as coisas das regiões celestiais em Cristo Jesus. Deixa eu abrir aqui 3 João capítulo 1, gente. 3 João capítulo 1. O verso 2, que diz assim: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. E aqui há um confronto porque inúmeras pessoas têm pavor de escuridão. Têm pavor de ficar sem energia por um tempo. Normalmente elas são entregues e elas imaginam que nesse momento agora elas estão em perigo.
O mundo espiritual, gente. Eu quero que você entenda algo. Shalom, Suelen. Mesmo que você esteja no claro ou no escuro, nesses dois ambientes, nada pode mudar, a não ser algo, uma convicção de que o Eterno está no comando. Mesmo que você esteja em escuridões, Ele está totalmente diante de todas as coisas. O Senhor, e aqui eu falo para as pessoas que estão conosco, o Senhor não iria, querido, trazer algo para a tua vida, ativar a tua vida, fazer com que depois que você venha a renunciar a algo e você sentir algo e aquilo ser ruim. São marcas para você entender. É preciso você sentir, porque você nunca mais vai esquecer. Seria muito fácil você ser curado, ser liberto, ser transformado e não ter um histórico, não ter nada que marque isso. Apenas você vai para uma igreja, o pastor lá ora, e você, nossa, mas o que ficou ali? Qual a convicção que você tem? Qual o caminho? Qual a estrada? Qual o espinho na carne? E volto a Paulo. Você é chamado para algo maior. E precisa ter um espinho muito maior para entender. Existem camadas, querido. E para o Senhor é mérito. Pode ter certeza, todo mundo está salvo. Mas existem méritos. Existem pessoas que são escolhidos. São escolhidos, gente. Como a Glenda falou aqui. Jacó foi marcado. Gente, existem pessoas que são marcadas. Além do seu ministério, ela tem um selo, gente. Isso aí não tem quem mude, não tem nada. Você pode fazer o que for, não tem. Você pode circular 30 igrejas. Ou você vai ser ceifado, ou você vai cumprir o seu chamado. O próprio Senhor coloca você na sepultura. É difícil falar isso, mas é verdade. Muitos acham que é um evangelho oba-oba, né? É uma hiper blaster graça. Se você despreza a direção do Senhor, se você fica entregue a toda a sorte do inimigo, toma muito cuidado pelo que o Senhor já te livrou. Então começa a entender o seu propósito, o que lhe foi outorgado como autoridade. É necessário você ficar resguardado do pecado. Isso é uma separação, gente. É uma separação. Tem muitas pessoas que têm medo da morte, né? Porque desde a queda do homem, no próprio Jardim do Éden, né? Nós geneticamente passamos a sofrer doenças, dores, problemas diversos. E agora, não sei se você observa, não sei se você é observador, mas antes nós víamos muitas doenças em outros pontos. Hoje, o
forte, desde nascimento até convívios, são questões mentais. Se você for imaginar, para quem é pastor, para quem dirige, nossa, as questões mentais de pessoas que estão com problemas mentais, o crescimento forte também linkado, né, à psicologia, à psiquiatria, como tem crescido isso? Vocês acham que é o quê? Normal? A morte pelo estado, né, biológico nosso de voltar ao pó diante de uma maldição, ao ponto de uma dor de uma separação, né, diante da carne em si. Sim, o corte. Teve uma antes que atrofiava o cérebro e as pessoas, e as crianças nasciam, né? Microcefalia. Inúmeras, né? Inúmeras. Não sei se vocês lembram disso. De tempo em tempo, gente. Só que entenda. Shalom Edline. Isso, Priscila. Já atacava na gravidez. Já atacava. Olha o quanto é profundo esse ataque. Querido, quando você passa para um nível espiritual, eu não sei se vocês entendem dessa forma, mas ao passo, gente, que vários tipos de transtornos hoje em dia dava até para confundir, sim. Hoje virou moda TDAH, né? É a nova moda hoje. Virou uma doença modinha. Todo mundo tem um pedacinho ali. A pessoa acha que eu sou tampa por ter um pedacinho ali. Todo mundo tem, né, Sandra? Nossa. E o que acontece, gente? Esse veículo da morte, ele é paralisado totalmente através de Yeshua. Quando nós estamos, eu quero que você entenda, coloque na sua cabeça que é atemporal. O Senhor não é estático, o seu tempo. É atemporal. É difícil colocar na cabeça das pessoas isso. E desde o ponto que você vive, rastros de Gênesis, você também vive o Apocalipse. De forma atemporal. O seu espírito vive isso. Muitas pessoas, né? O evento vai surgir? Vai ter? Sim. Mas ele existe. Atemporal. Você luta para isso, querido. Quando você passa para o nível espiritual e ao receber esse corpo de glória, que é o trabalhar diário, a mente humana não consegue captar, não consegue mensurar. A ciência terrena não consegue mensurar isso. Abram 1 Coríntios capítulo 15, gente. Vocês vão ver o que eu estou falando. 1 Coríntios capítulo 15, verso 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. São vestimentas, gente. E quando este corpo corruptível se revestir
de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vida. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Quando você botar na sua cabeça que o que esses crentes de Tessalônica, eles estavam incertos sobre o contexto da vida, né, após a morte. As dúvidas que nós temos, assim como o apóstolo Paulo aqui exortou isso. O segredo, querido, é a obediência. Quanto mais você é obediente, foge, resiste ao pecado, jamais seremos molestados com pragas, ou seja, doenças, o qual foram determinadas para os ímpios. Eu só queria que você entendesse que essas vestimentas do mundo espiritual são ativadas na nossa vida. E nós nos transformamos em guerreiros do Senhor, incorruptíveis, puros, sinceros, sem que você imagine a dimensão disso. Assim como as trevas e aqueles que trabalham para ela se sujam, nós nos limpamos e uma guerra é travada em regiões espirituais, celestiais, hoje, de forma atemporal. Você acha que você guerreia colocando a mão na cabeça de alguém, expulsando um demônio? Gente, isso só é o básico, do básico, do básico, do básico. Se você se esforça para expulsar isso, um espírito imundo desse, e soa para isso, é porque realmente precisa soar para guerrear em outras dimensões. Precisa se revestir com muitas armaduras. Eu falo com muita humildade para despertar você, para você se revestir dessas armaduras do Senhor, o qual estão disponíveis. Eu quero chamar a atenção diante da desobediência. Quanto mais você é rebelde e desobediente, não tem como você enganar, gente, o seu próprio travesseiro. E do lado está o Espírito Santo. Não tem como. Diante da sua desobediência e rebeldia, você se torna uma presa fácil de todos os espíritos, de anjos caídos e de Satanás. E aí, capturar. Somos presas fáceis de quê? Espírito de enfermidade, depressões, suicídios, pânico, pavor, levando uma vida de quê? Incerteza. Você não consegue entrar em regiões celestiais em Cristo Jesus e você tem certeza que o fundamento é fé. Como é que você vai entrar em um ambiente que o fundamento é fé? Como se fosse uma chave. A chave é a fé para abrir uma porta. E a porta é Dalet, é Yeshua.
Entendam, gente, quanto mais fé, mais degraus você sobe. Quanto mais fé, mais avanço, o qual Yeshua ama o pecador, mas abomina o pecado. Então eu quero que você compreenda, e eu vou ficar por aqui, para que você compreenda hoje isso. Faz, faz uma revisão. Faz uma revisão da sua vida. A que ponto, a que nível você deseja ser um soldado? Sabe, não, gente, não é guerra de saber pregar uma hora, de 1 hora e meia. Não é isso, gente. Você guerreia onde você está. Você guerreia com as armas que você tem e como você é, que nem você imagina. Quanto mais você buscar, mais o Senhor vai te dar responsabilidade. Muitos querem dons, muitos querem serem o máximo em tudo. Poucos querem ter a responsabilidade, porque dói. É um espinho na carne. Amém? A Priscila colocou aqui, verdade, eu acredito, pois tem batalhas em níveis maiores. Isso mesmo. Maria Rita, meu sobrinho foi diagnosticado com autismo, descobriu também com a alteração da tireoide. Na renúncia de ontem, que os sintomas percebemos é parecido com o da tireoide. Nós fizemos ontem o contexto da tireoide e da paratireoide. Nós avançamos nessa questão ontem. E é incrível, Maria Rita, a sua percepção diante da guerra que nós travamos ontem. Ele tem quantos anos, Maria Rita? Tem quantos anos, Maria Rita? 8. Faz um propósito com ele, Maria Rita. Você passa óleo na garganta dele e declara Ezequiel 37 no começo, faz uma oração e finaliza com Isaías 11. E pede para que o Espírito Santo adentre nele, fazendo a boa obra. Ministra ele. Faz um propósito, não sei, de 7, de 21. Ministra ele. Vocês que estavam ontem, vocês estão recebendo esse impacto. Tá? Amém, Daniele. Faça. E a gente vai criando estratégias para isso. Amém? Então nós ficamos por aqui, gente. Voltamos amanhã com mais questões do espírito do temor, tá? Então que o Eterno abençoe a vida de vocês. Vamos descansar um pouco, né, Priscila? Que às 19 horas tem mais pancada. 19 horas nós estamos juntos no Zoom, tá? Muito feliz por vocês, por ontem. E nós vamos finalizar hoje, porque não, evidentemente, não dava para fazer todo o conteúdo em um dia único. E nós dividimos, né? Então, à noite vai ter Ezequiel, vai ter a letra Aleph, então que o Eterno abençoe a vida de vocês. Gente, shalom, shalom, uma excelente tarde. Amém e amém.